dimensão dicotômica, gnóstica, desse tipo. Então, como nós não sabemos quais eram as questões dos dias de Paulo, a gente às vezes lê essas cartas sem entender a profundidade do significado delas, que a gente só passa a entender quando a gente entende o contexto, os problemas, as questões, porque raramente ele diz, isto digo concernentemente a aquilo, como ele faz em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na maioria das vezes ele só trata da questão sem nem dizer que é a causa pela qual ele está falando o que está falando, porque o público que recebia a carta entendia, porque era óbvio para eles o que ele estava respondendo ali. Durante um bom tempo, esse era o maior problema da igreja. De um lado, os judeus querendo judaizar os novos crentes ou tirá-los daquela convicção. Paulo sofreu barbaridade na mão deles. De um outro lado, eram essas filosofias gregas querendo gerar sincretismo no Evangelho. Essas são as grandes frentes no primeiro século inteiro. Aí Paulo é morto, Pedro também, há uma sucessão de intensificação de perseguição entre Calígula e Nero, aquele período ali foi dramático. João foi o último dos apóstolos a morrer, já exilado na ilha de Patmos, com mais de 90 anos de idade, quase 25 anos depois de Pedro e Paulo terem sido executados. Ele manteve-se ali, na região de Éfeso, anunciando a palavra. O Evangelho de João, que nós vamos olhar para ele quando estivermos em Éfeso, porque é uma produção que tem muito a ver com o que existia em Éfeso naqueles dias, foi produzido antes do Apocalipse, e eram essas cartas apostólicas que iam rolando de igreja em igreja, passando através da web, que os romanos tinham construído, que ela era a capilaridade das estradas. Não fossem as estradas romanas, de fato a rede de estradas que eles construíram, não teria havido essa facilitação. Foi uma extranet que eles fizeram por lá de fora, e que foi utilíssima para espalhar o Evangelho. O segundo século iniciou com os que tinham sido discípulos dos apóstolos, e discípulos dos apóstolos. E houve também uma grande proliferação e crescimento dos cultos gnósticos cristãos. Por exemplo, o que a gente lê hoje sobre Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de São Bartolomeu, ou os achados de Nag Hammadi no Egito, foram produções aí do ano 180, 190, já 200 e pouco, e que não teve nada a ver com Tomé, nem com nada disso. Eram pseudepígrafes. Eles escreviam o que eles criam, pensavam, desejavam e atribuíam a alguém. Isso é um assunto para uma outra hora, mas cabe registrar aqui. Então não foi sem problemas que eles estiveram. Além do que, tinha uma questão fundamental. Jesus tinha dito que iria e voltaria. A maior parte dos apóstolos guardava a esperança de que Jesus voltasse nos seus dias. E cada uma das novas gerações era instruída a viver com aquela intensidade existencial que cria que Jesus poderia voltar na sua geração. Essa é a mensagem do Evangelho. Vem como um ladrão de noite, estejais apercebidos, sejam vigilantes, não durmam, não sejam virgens nécias. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim, a bondade do amor prático do Evangelho na vida. Enfim, esse era o estímulo. Só que cada uma daquelas gerações tinha essa fé no coração, ao mesmo tempo em que essa fé era desesperadamente alimentada dentro deles por perseguições. Durante o período romano, depois da morte de Jesus, até mais ou menos o início do segundo século, eles passaram por 10 grandes perseguições do Império Romano, de modo que eles
foram maltratados, se esconderam em cavernas, sofreram barbaridades, não podiam se apresentar, a vida era codificada, era cheia de criptogramas relacionais, porque era um perigo confessar a fé. Tanto mais quanto eram perseguidos, mais cresciam, mais se enraizava a convicção do Evangelho no coração deles. A perseguição tem esse poder de botar raízes. Se de um lado ela afugenta os acovardados, de um outro lado ela gera radicalidade nos corajosos, nos seres humanos em cujo coração a fé não está na superfície. E tanto mais quanto alguns aprofundavam a palavra no coração, mais ousados e intrépidos se tornavam para pregar a palavra. Só que a perseguição era intensa. Além do que, eles achavam que já tinham visto todos os sinais que Jesus tinha relacionado à sua vinda. Terremotos para todos os lados. Aqui na Turquia até hoje o lugar é famoso pelos terremotos. Nós vamos ver quando estivermos lá em Laodiceia, em Pérgamo, em alguns lugares desses, como as cidades eram comumente destruídas por terremotos. Era muito terremoto, muita catástrofe. Por exemplo, nos dias do imperador romano Décio, houve uma peste tão calamitosa que boa parte da população do império foi devastada pela peste. Então quem olhava aquilo em volta dizia: meu Deus, os dias chegaram. O Senhor vai chegar a qualquer momento. Estamos sendo perseguidos, mas os sinais da volta dele estão aí. E um monte de outras coisas, tipo, quando a gente lê no Apocalipse dizendo que estátuas falariam, literalmente o Império Romano conseguia fazer estátuas falarem com mecanismos internos para que elas falassem nos templos, através de sons de água ou de canalização de vozes que vinham de longe, que saíam através da estátua do Deus. Então eles olhavam para aquilo ali e diziam: o mundo inteiro está configurado de acordo com o que Jesus disse que aconteceria para a sua volta. Então nós estamos sendo perseguidos, mas vamos aguentar firmes. A besta está aí, com muitas cabeças, mas vamos ficar firmes porque a nossa redenção se aproxima. Só que a coisa não acontecia, e a perseguição não cessava, e as calamidades eram incessantes, e muitos deles foram ficando cansados. Quando se entra no 4º século, aí, ano 300 dessa era, muitos estavam cansados, apesar de que a fé tinha se espalhado pelo império todo, atingido escravos, na sua maior parte, ganharam uma capilaridade extraordinária, e eles estavam cansados de não ter sossego. Mas ao mesmo tempo, a convicção era tamanha que eles diziam: vamos perseverar, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então faz parte o que nós estamos vivendo, mas o cansaço tinha definitivamente se abatido no coração de muitos deles. De um outro lado, o Império Romano, que já fora poderoso e forte, estava todo fragmentado. Uma sucessão de imperadores idiotas, como quase todos eles foram, mas alguns foram mais idiotas ainda. E, além disso, os deuses greco-romanos, do panteão greco-romano, estavam todos relativizados demais, porque eles não conseguiam impedir os terremotos, nem as pestes, nem as fomes, nem as misérias, nem fortalecer o Império Romano, de um lado, e de um outro lado, as invasões bárbaras com os deuses que vinham de outras regiões nórdicas eram incessantes. Parecia que havia uma prevalência de outros deuses, assim é que os antigos interpretavam: quem ganhava a batalha porque o seu deus era mais forte. Então, prevalência de outros deuses, invasões incessantes, desassossego, Império Romano fragmentado. Havia um clima de desestruturação geral no Império. E surge essa figura, chamada Constantino, que não chega como imperador. Ele vem de uma família interessante em Roma, vai crescendo, se torna um general, um homem de batalha, de frente de guerra,
o império dividido em poderes, não há uma convergência central, como normalmente estava havendo, mas ele tinha a ambição de fazer a unificação do império.